Água. O que seria deste planeta sem esse recurso da natureza? Teríamos o verde das matas, a fórmula para matar a sede e o poder de fazer nascer a vida? Sem água, viveríamos sem brilho e sem movimento. E para que o mundo não perca as cores, é preciso ter consciência sobre esses números. De toda a água existente no planeta, 98% são água salgada. Dos outros 2%, grande parte é inacessível, está nas geleiras ou em aquíferos subterrâneos. Do que resta para o consumo humano, a agricultura utiliza a maior parte, 70%. Somando tudo, sobra para nossa sobrevivência menos de 2 milésimos de água em todo o universo. As informações indicam que algumas das próximas guerras vão ser por disputa de água. No Cerrado, conflitos já existem. Alguns estudiosos arriscam apontar a falta da água como a causa da próxima guerra mundial. O Brasil é um país relativamente privilegiado em matéria de água. Nós temos cerca de 12% da água de superfície do mundo. Mas a distribuição desse líquido precioso é desigual. A maior parte está na região amazônica, onde, por sua vez, está a menor parte da população. Nas regiões Nordeste e Sudeste ocorre o contrário. Em São Paulo, capital, já se fez um revezamento no uso da água. Sem essa medida, os paulistanos podem ficar sem o abastecimento. Em Goiás, o problema também é sério. Dados da Saneago revelam que 57% dos mananciais que abastecem a população estão comprometidos, assoreados e poluídos. Esse quadro de destruição se formou a partir da década de 70, quando o Cerrado passou a ser uma alternativa viável para a agricultura, indústria, mineração, carvoarias e, claro, para a construção de hidrelétricas. Quando citamos a agricultura, verificamos que o uso do solo do Cerrado é inadequado. A agricultura patrocina desmatamentos, o que provoca complicações para a vida animal, vegetal e humana. Toda essa ação também interfere na distribuição e circulação da água. Para se ter uma ideia, uma área coberta por vegetação é capaz de produzir mais água em estado gasoso do que a superfície de um lago que ocupe a mesma área. E por o Cerrado possuir duas estações definidas, uma seca e outra chuvosa, na época da estiagem, sem a vegetação nativa, o solo acaba perdendo nutrientes e também a capacidade de armazenar água para aguentar este período. Com a terra machucada, na época da chuva, ocorre o que podemos chamar de varredura. Tudo que está na superfície é levado para os rios. Podemos citar os agrotóxicos, areia, lixo, enfim, tudo que o homem deixa para trás. Nesse processo, as matas ciliares, que são a proteção e a fonte de evapotranspiração dos mananciais, também estão comprometidas. Daí surgem as erosões, as clareiras e a morte de parte da natureza. Estudos revelam que por ano as perdas de solo por erosão chegam a 25 toneladas por hectare. O permitido não ultrapassa as 12 toneladas. Somando o prejuízo, acredita-se que as toneladas de solo fértil perdido ao ano chegam a 200 milhões. Quem perde com essa contabilidade é o próprio homem, que em busca da rápida e alta produtividade degrada o solo, prejudica as matas e os rios e ainda leva para casa alimentos contaminados por agrotóxicos. Outro fator preocupante é o processo ocupacional no Centro-Oeste. A partir da década de 60, Goiás registrou um agrupamento maior da população. As cidades foram surgindo em pequeno e médio portes. Com isso, a cobertura vegetal do Cerrado foi sendo devastada sem nenhuma preocupação. Surgiram os prédios, o asfalto, o concreto.
E para atender o consumo dessa população, surgiram as indústrias. Essa população passou então a produzir lixo, e todo esse arsenal muitas vezes acaba nos córregos, que por fim vão desaguar nos rios. Em 96, a Saneago realizou um levantamento dos principais rios de abastecimento no estado. Dos 99 estudados, todos apresentaram problemas. Uns apresentaram poluição por lixo industrial, outros registraram assoreamento. A extração mineral também apareceu na listagem. E a agricultura foi a campeã por causa dos pivôs centrais que abastecem as lavouras. Desse levantamento, apenas 8 casos foram resolvidos. O restante ou está em andamento ou pendente. Para localizarmos melhor esses mananciais, vamos citar algumas cidades envolvidas no processo. Começamos pela capital do estado, Goiânia. Goiânia conseguiu prejudicar todos os mananciais que cortam a cidade. O Rio Meia Ponte, Ribeirão João Leite, Samambaia, Córrego Bacalhau, Cascavel, entre outros, sofrem diariamente com a poluição de lixo urbano, industrial e o desmatamento de matas ciliares. Em Aparecida de Goiânia, a situação não é diferente. O córrego das Lajes, que abastece o município, está assoreado. O problema provocou, inclusive, paralisações no sistema de captação e tratamento de água. Em Aragoiânia, o córrego Vereda sofre com a suinocultura. Em Bela Vista de Goiás, o córrego Sussuapara enfrenta as lavouras e os pivôs centrais. Em Anápolis, o Ribeirão Piancó precisa ser recuperado. Em Caçu, o Rio Claro também vive o problema do convívio com as lavouras. Em Guapó, o Ribeirão dos Pereiras está degradado e apresenta excesso de turbidez das águas pela extração de areia por dragas. Esses são apenas alguns exemplos. Outra atividade considerada prejudicial é a mineração. Neste contexto, a poluição dos nossos mananciais ocorre de forma brutal. Para localizar as pedras, é preciso fazer o bombeamento da água. Desta forma, o garimpeiro rebaixa o lençol freático, provoca um movimento forte giratório da água e, em consequência, altera o curso natural. No caso do ouro, a poluição ocorre através do mercúrio, que, após ser usado na separação do minério, é jogado no manancial. Tudo isso gera ônus ao Estado, que depois tem que buscar recursos para recuperar a nascente, que por sua vez gentilmente oferece a água para a nossa sobrevivência. Em Goiás, temos entre usinas de pequeno, médio e grande portes 10 hidrelétricas. Dados da CELG indicam que o Estado pode construir mais 72 usinas. Esse número dá uma ideia do potencial utilizado para a geração de energia elétrica e das reservas a serem exploradas. As usinas em funcionamento no estado são Furnas, localizada em Itumbiara, Corumbá 1 e Serra da Mesa, Furnas e Grupo Votorantim, Bradesco e Camargo Correia, Emborcação e São Simão e Cachoeira Dourada. O potencial elétrico deve e pode ser aproveitado. O que se faz necessário, sim, é um estudo e um planejamento prévio do lugar e da reserva que será afetada. Para gerar a energia, é preciso milhões e milhões de litros d'água. A força tem que ser superior à de uma queda natural de água. Vimos, então, que realmente se faz necessário a interferência do homem nesse processo. Mas essa ação, muitas vezes, destrói milhares de espécies nativas, tanto animal quanto vegetal. Em Serra da Mesa, exemplo mais recente da geração de energia, muitos tesouros da fauna, flora e da história da humanidade se perderam. Florestas inteiras ficaram submersas. Eu não tenho aí dados precisos sobre a quantidade. Eu sei que por um lago que é
considerado o segundo maior lago do mundo, né? Lago artificial do mundo, nós temos que ver que provavelmente grande quantidade de material energético foi desperdiçada. Toda árvore é basicamente constituída por hidratos de carbono, que nada mais são que armazéns de energia. Cada metro cúbico de madeira com 20% de umidade tem valor energético do calor produzido por um barril de petróleo. Falando assim, tem-se a impressão de que não desejamos o progresso. Mas a análise busca levantar os erros e acertos para que no futuro as ações sejam mais amadurecidas, sejam mais direcionadas. Poderíamos buscar tecnologias alternativas como a energia solar, um processo menos oneroso para o poder público, um processo que pode conseguir o equilíbrio ambiental, equilíbrio que necessita apenas do cumprimento da lei. Quando falamos em rios e matas, o Código Nacional Brasileiro resume que é de preservação permanente as florestas e as demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água. Pela lei, esse ato naturalmente vai estar preservando o solo. Os sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico. Exemplares da fauna e da flora ameaçados de extinção. Irá manter o ambiente necessário à vida dessas espécies que nascem nas selvas e também assegurar condições do bem-estar público. Para sermos mais simples, vamos definir em poucas palavras o que significa água e matas. No dicionário, matas vem definida como fertilidade e exuberância. A água é chamada de líquido incolor, essencial à vida. A água recebe também esses significados: qualidade e talento.